E os irmãos levavam vinho, e os irmãos levavam pão, porque era o que eles comiam, também, era natural. Pastor, vamos levar... Por que eles não levaram Coca-Cola? É porque eles não bebiam Coca-Cola. Não tinha, porque era o dia, e vou levar um hambúrguer. Não, eles não comiam hambúrguer, era pão puro, é normal, isso é natural. E pelo motivo que também Jesus no dia partiu o pão e repartiu o vinho, não repartiu a Coca-Cola, repartiu o vinho. Então por isso que se tinha muito nessa ceia, uma mesa, muitos pães e muito vinho ou suco de uva não fermentado e o suco de uva fermentado naquela mesa. E a Bíblia fala que muitos chegavam cedo no culto e começavam a comer e comiam muito. E os outros que chegavam não comiam nada. Era os membros da igreja que... Membros, por que você tem nome? Porque a igreja tem o nome de membro? Porque fazemos parte de um corpo. A igreja é o corpo de Cristo. Quando fala em discernir o corpo, e aqui deixa bem claro que o pecado está porque eles não discerniam o corpo de Cristo. Esse era o pecado. Vocês não discernem, vocês comem indignamente e pecam contra o corpo, e pecam contra o sangue. Examine-se a si mesmo, então comam e beba do cálice, pois quem come e bebe sem, esse é o pecado, sem discernir o corpo do Senhor, esse é o pecado, sem discernir o corpo do Senhor, esse é o pecado. Não é porque ele mentia, não é porque ele adulterava. Vou ser bem sincero no que a palavra diz aqui. É porque comia e bebia sem discernir o corpo. Está aqui, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Aqui está falando a vocês, não discernem o corpo. E o corpo do Senhor, quando Jesus estava na terra, ele tanto teve corpo, porque eu estou falando isso porque existem seitas que acreditam que Jesus não teve corpo. Jesus não teve corpo. Se alguém lembrar o nome da seita, pode falar que deu branco na minha cabeça agora. Jesus não teve corpo, então ele era uma manifestação do poder de Deus, como se fosse uma luz que veio na terra do poder de Deus, e mais nada mais. Mas Jesus chega gnosticistas, os gnósticos. Por isso que João, ele prega muito contra os gnósticos, por isso que ele fala que Deus, diz que Deus se fez carne e habitou entre nós. Já era João falando, cala a sua boca, gnóstico, porque eu vi, eu toquei. Ele falando isso, por isso que João fala muito disso, já combatendo o gnóstico, já dizia naquela época de João, ele não teve corpo, e Jesus teve corpo, a ponto de ele falar, pode tocar aqui, é você mesmo? Toca na minha ferida. Esse é o corpo de Jesus na terra, mas quando Jesus sobe, ele deixa um outro corpo, que é comandado pelo cabeça. Depois ele diga comigo assim, o cabeça é Cristo. Diga assim, Cristo é o cabeça da igreja. Diga uma vez, Cristo é o cabeça da igreja. E a Bíblia fala que aí Paulo declarando à igreja de Corinto, vocês têm problemas nesse lugar. Vocês têm dificuldade nesse lugar. E uma dessas dificuldades também é que na ceia, uns chegam cedo, comem muito,
comem muito, bebem muito e sem discernir o irmão que vai chegar depois. Discernir se o irmão precisa comer, discernir se o irmão quer participar, discernir que se o irmão vai deixar o irmão sem participar da ceia, porque você comeu demais, bebeu demais, ao ponto de muitos saírem bêbados, inchados, e outros que chegavam depois, olhavam e só viam a mesa vazia e saíam frustrados. Aí ele falou: olha, o pecado está que você não discerniu que essa mesa não era só para você comer, era para todos, era para todo o corpo, todo o corpo. Por isso que, amado, por isso que é tão importante. A nossa ceia não tem isso. Você pode chegar e você na porta, você recebe um cálice. Por que você não participa da ceia, amado? Eu vejo pessoas que creem que são salvas, que não participam da ceia. Pessoas que estão chateadas com o irmão, mano, perdoa ele e participa da ceia. Amado, o que te impede de participar da ceia? Deixa eu falar, nada te impede, só você mesmo. E a Bíblia fala que é importante participar da ceia, porque Jesus falou: olha, quem não comer do meu corpo, não comer do meu corpo, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Os discípulos não entendiam, ficaram tudo apavorados. Meu Deus, que comer a sua carne, beber do seu sangue. Todo mundo foi embora e Jesus não explicou nada. Ele falou: para onde iremos nós, se só tu tens a palavra de vida eterna? Mas eu não entendi que esse negócio de te dar uma mordida, Jesus, de virar vampiros, Jesus, eu não entendi, mas estou contigo, porque eu não entendi que tu pregou. Até o dia que ele fala: esse é o meu corpo, que é partido por vós. Eles dizem: esse é o corpo, era o pão, esse é meu sangue. Até aquele dia, porque até então eles estavam pensando: um dia eu ainda tenho que dar uma mordida em Jesus. Eles estavam pensando nisso. Fico imaginando Pedro dormindo, pensando: caramba, qual o dia que eu vou dar uma mordida em Jesus? Qual o dia? Porque ele falou que eu preciso dar uma mordida nele. Porque eles não entendiam ainda. Vocês estão entendendo, amado? E é sério isso. Hoje a gente entende isso bem, porque foi passado por tradição para nós, sabe? Que o corpo, que o pão é o corpo, que o sangue, que o suco da uva, o vinho é o sangue. É passado isso para nós, mas naquela época a gente ficava pensando: qual vai ser o dia de dar uma mordidinha em Jesus? Eles não entendiam nada, sabe? E aqui nesse texto, quando fala assim: olha, você precisa discernir o problema de vocês, e vocês estão fracos ainda, e vocês têm muito fracos, doentes, vários que dormem, porque vocês não discernem o corpo de Cristo. Vocês não entenderam que são membros de um corpo, que são membros, que são a igreja do Senhor, que são a parte móvel de Cristo. Porque, amado, vamos lá. Se a igreja é o corpo, Cristo é o cabeça, a gente tem que acreditar que Ele não perdeu o controle. Olha para todo mundo lá e fala assim: Jesus não perdeu o controle. Sabe, uma frase que eu gosto muito é uma frase que eu preguei uma vez e eu falei que o meu barco, diga assim, o meu barco, diga o meu barco, porque barco na Bíblia é eu, minha vida, e muitas vezes minha família. No meu barco tem capitão. Você pode repetir isso comigo? O meu barco tem capitão. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor Jesus, amém?
Aí quando Paulo fala assim, ó, o pecado é porque vocês não discernem o corpo de Cristo. Outros falam assim, vocês não entendem a igreja. Vocês são capazes de comer tudo, sem pensar no outro. Vocês são capazes de pegar tudo, sem se preocupar com o seu irmão. Sem se preocupar com como ele está. Vocês são capazes de comer tudo, o seu irmão chega, fica triste, e que ele, me desculpe, que ele se lixe, não estou nem aí. Era assim a igreja de Corinto. Que ele se lixe, não estou nem aí, importante que eu comi, eu peguei a minha parte. Aí Paulo fala assim, por isso, há entre vós os que estão fracos, estão doentes, porque vocês não se preocupam uns com os outros. Isso é Paulo falando. E lá em Romanos 12 de novo, amado. Romanos 12. Vou ler o primeiro versículo já também. Só uma observação, mano. Deu para entender bem que o pecado da igreja que Paulo fala ali era não discernir o corpo de Cristo. Deu para entender isso bem, amado? Era que eles não discerniam o corpo de Cristo, comiam sem se preocupar com os outros. Com os outros quem? Com os outros membros do corpo. Eles comiam sem se preocupar com o que os outros iam pensar, ou como os outros iam sair da igreja. Eles comiam sem se preocupar, porque é meu direito, ou eu trouxe mais pão do que o outro, ou a jarra de vinho era minha, ou de suco de uva era minha, não importa se o outro não comeu, porque ele não trouxe nada, não tinha nada para dar, então eu comi mesmo. Normalmente quem chega primeiro é o que traz. É o que traz. Quem come primeiro é o que traz. E às vezes a gente, por achar que tem muito, podemos passar por cima dos outros. Eles estavam ali achando que podia passar por cima dos outros porque tinha muito para dar, muito para oferecer. Aí podiam passar por cima de todos. Estão me entendendo? Eu estou falando de amém, amado? Amado, nós somos o corpo de Cristo. E uma coisa que a gente aprende, amado, nesse texto, vou pular, amado, eu ler primeiro, eu vou ler não. Versículo 4. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, assim, esses membros não exercem todas as mesmas funções, assim também, em Cristo nós, que somos muitos, formados um corpo, formamos um corpo e cada membro está ligado todos aos outros. Eu li uma versão agora há pouco, estou lendo essa versão, minha cabeça está me forçando para me ler o que está escrito, não lembrar o que eu li. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensina. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que faça com alegria. Você pode aplaudir a palavra do Senhor Jesus? Amém? É lindo, né? Ah, meu Jesus. Que sabedoria de Deus, né? Meu Deus do céu. Só Deus para dar uma coisa assim. Assim como cada um de nós
tem um corpo com muitos membros. Esses membros não exercem todas as mesmas funções. Assim também, em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Quando Paulo em Corinto ele fala: o pecado de vocês é porque vocês não discernem o corpo. Em outras palavras, entenda a igreja em nome de Jesus, que precisamos um dos outros. Precisamos uns dos outros. Aí Paulo em Romanos ele continua e ele fala: olha, assim como cada um de nós temos um corpo e o nosso corpo é formado por vários membros, e cada um desses membros tem diversas funções, assim é o corpo de Cristo. Sabe, cada um de nós somos um membro desse corpo. E cada um de nós precisamos uns dos outros. Porque, amado, por mais de falar, eu não preciso de tal membro. Amado, precisa. Pode tirar que melhora. Melhora nada. Melhora nada. Mas tem membros que aparecem mais. E muitos desses membros que aparecem mais são até membros que trazem desonra. Tem países aí que não se pega na mão esquerda, porque a mão esquerda é mão de limpeza, é mão de se limpar. Traduzindo, não usa papel higiênico até hoje, só para você entender a situação. Então essa mão é mão de limpeza pessoal. É isso mesmo que eles fazem com essa mão. E é muito disso que Paulo está falando, porque naquela época já tinha-se muito isso. São membros que são feitos para desonra, mas é necessário. E tem membros que nem aparecem, mas que é necessário, mas que um precisa do outro. Você pode ficar de pé rapidinho, mano. Vamos ficar de pé rapidinho. Vamos fazer um movimento santo, amém? Quem está cansado aí, diga amém. Que bom que você está cansado. Estou feliz, porque você trabalhou muito hoje, não é isso? Então você não vai ligar nem um pouquinho para andar um pouco mais, né? Sai do seu lugar e abraça o irmão e fala: eu preciso de você. Quem pode fazer isso? Oh, meu, faça isso você, em nome de Jesus. Diga: eu preciso de você. Ô Jonas, uma criança não impede levantar não, Jonas. Dá um jeito. Não. A mãe fica em pé com a criança, né? O pai não fica não, né? Gracinha, esses homens, rapaz, tem que dar uma coça. Quem não levanta, amado, pega ele e levanta ele, amado, para você. Isso aí. Isso aí. Essa aqui, ó. Já abraçou todo mundo?
Não, pode não, está de castigo. Se é útil, pode sentar. Amém, amado? Você pode aplaudir o Senhor bem forte, amado? Pode sentar, amado. Amém. Amado, todos os membros do corpo de Cristo precisam do outro membro. O olho não faz a função da mão. O nariz não faz a função da orelha. O fígado nunca vai ser boca. Imagina um fígado na boca, gente. Não dá muito certo. Sabe? Um precisa do outro. E cada um com a sua função. Sabe, aqui diz assim, olha, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado um ao outro. Temos diferentes dons. Aqui no versículo 4 diz assim, na parte B, né? Com muitos membros. Esses membros não exercem todos as mesmas funções. Eu sei que às vezes a gente olha e fala assim, amado, deixa eu falar com você. É questão de corpo, de sermos corpo de Cristo. Diga assim, eu faço parte do corpo de Cristo. Corpo tem vários membros. Vamos ser maduros nisso, amado. Porque isso é coisa muito simples de se entender. E muitas das vezes esperam que o Isaías, fala Isaías, não que ele canta, ele prega, ele tira oferta, ele faz um monte de coisa, faz quase tudo. Só não dança, né, Isaías? Dança, Isaías. Não, pronto, Isaías. Isaías. Por que Isaías não dança, cara? Por que Isaías não dança, cara? Não, Isaías tinha que cantar, porque ele não está na igreja, tinha que dançar. Não vai dançar. Quando eu cheguei na igreja, estimaram que eu ia ser mágico, amado. Você vai ser mágico. De culto do riso, né? Noite do riso. Você vai ser o mágico da noite do riso. Eu falei, não vou não. Aí, vou falar o nome, eu amo minha pastora. A pastora Sheila foi, a pastora Sheila que mandou te dar isso aí. Vai ser mágico. Eu falei, não vou não. Aí fui até ela, né? Obediência, falei, pastora, eu não vou ser mágico não. Ninguém nunca me disse não. Eu falei, pastor, então vai ser a primeira vez, pastor. Isso não. Eu falei, isso não. Não é. Cada um foi chamado como membro para exercer a sua função. Não queira você, em nome de Jesus, entenda, né? Porque o Isaías é diácono, que ele vai dançar. Se ele não sabe fazer. Aí você está frustrado porque Isaías não sabe dançar, mas ele serve muito bem. Ou se o irmão da igreja, um outro irmão da igreja, ele é ótimo na portaria. Quando eu cheguei na igreja de São Vicente, tinha um irmão, esqueci o nome dele, um que é cabeludinho, pastor. Era cabeludinho, né? Esqueci o nome dele agora, um que abraçava a gente com o maior carinho e o maior amor. Marcava a frente da igreja com o maior carinho e o maior amor. Rogério. Amado, ele tinha o dom de abraçar. Diácono Rogério. Tinha o dom de abraçar a gente. A gente chegava na igreja, às vezes cansado, ele vinha, um sorrisão, e abraçava a gente saía dali já renovado.
Sabe? Cada membro tem sua função. Primeiro, amado, acha a sua em nome de Jesus. Mas segundo, amado, não queira que todos estejam a mesma função que você. Porque se de repente um diácono, um obreiro, ele é diácono, obreiro, e serve bem aonde ele foi chamado para servir. Se ele começar a falar, não, eu não gosto de pregar. Não, o diácono tem que pregar. Ué, tenho certeza que o pastor Aguinaldo nunca falou isso. O diácono tem que pregar. É bom que, sim, diácono, manuseie bem a palavra. Conheça bem a palavra. Mas ser obrigado a pregar, não. Que ele saiba servir, sim. Porque a palavra diácono até mesmo quer dizer serviço. Mas que ele faça bem aonde ele foi chamado. De repente ele não prega bem, mas ele é um ótimo professor de salinha. Ele é um ótimo para receber as pessoas. Ele é um ótimo trabalhador, um ótimo cuidador, amado. Nem todo levita cantava. Vou zoar, né? Nem todo levita levitava, né? Porque essa vem na cabeça logo, né? Levita, levitar, né? Nem todo levita cantava ou tocava o instrumento. Muitos só estavam lá para encher e acender lamparina. Outros estavam lá somente para contar o dinheiro da oferta. É bom que você manuseie bem a palavra, e é necessário que todo diácono manuseie bem a palavra, até quando for confrontado, ou quando precisar para evangelizar, manuseie bem a palavra, mas nem todos vão fazer tudo, porque cada membro tem a sua função. Imagina uma igreja, pastor, onde cada membro exerça bem a sua função. E precisamos exercer bem as nossas funções. Aí Paulo fala, olha, nem todos os membros têm as mesmas funções. E não tem mesmo. E assim também em Cristo, que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado uns aos outros. Você pode dar glória a Deus, amado? Eu acho lindo, né? Paulo já fala assim, ó, assim em Cristo que somos muitos, né? Paulo já falando aí, sei lá, há 60 anos mais ou menos, 30 anos após Cristo, né? Isso em um ano 60, 65 mais ou menos, Paulo já falando, assim em Cristo que somos muitos. Paulo já olhava e falava assim, olha, nós somos muitos. Isso me alegra ter lido agora, saber que Paulo já olhava para a igreja e falava assim, somos muitos. E eu profetizo em nome de Jesus, vamos nesse lugar nos tornar muitos em nome de Jesus. Pode dizer amém? Amém? E diz assim, cada um é ligado ao outro. Somos muitos, mas estamos todos ligados uns aos outros. O corpo sente-se amado quando eu bato o meu dedinho. Todo mundo já sabe lá em casa, porque é uma dor insuportável. Para mim é uma dor insuportável. Fico doido porque bateu o dedinho feio, ele não tem unha, gente. Meus dedos são muito feios. Minhas unhas são muito feinhas. A minha unha do meu dedinho pequeno, nunca tive praticamente, é um negócio do tamanho, sei lá, de uns 3 caroços de arroz. Mais ou menos assim. Sempre foi assim. Muito feio minha unha. Feio o negócio. Mas quando bate, dói. E dói todo o corpo. Porque está completamente ligado em mim. Sabe, nunca se sinta menor. Sempre se acha importante. Sabe o que é lindo do Evangelho, amado? Que aquele que entra hoje é tão grande como aquele que entrou há 30, 40 anos atrás na igreja.
é tão importante. Aquele que entrou hoje, se converteu e se tornou um filho de Deus. É tão importante, porque eu digo tão importante, porque todos nós somos importantes para Deus, amém? A Bíblia diz que os nossos nomes estão escritos na palma da mão deles. Sabe, Ele nunca esquece de nós. Então aquele que entrou ontem é tão importante, porque todos somos importantes, sabe, quanto aquele que está 40 anos, não tem menor, não tem maior, somos tão importantes, por isso que estamos ligados uns aos outros, e quando bate o dedinho do pé, dói a beça, porque ele é tão importante como qualquer parte do nosso corpo. Ah, pastor, arranca fora o dedinho, está doendo, arranca fora, mas tu nunca mais vai andar normal. Se arrancar o seu dedinho, você nunca mais vai andar como andava antes, porque ele é tão importante como. Aí diz assim, temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se tem dom de servir, sirva. Se é ensinar, ensina. Se é dar ânimo, que dê. Se é contribuir, que contribua. Amado, nós somos o corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. E sabe o que tem acontecido nesse lugar aqui, amado? A cada culto, a cada escola bíblica, é lindo ver essa igreja cheia na escola bíblica, porque assim como um corpo precisa de alimento, nós estamos sendo alimentados a cada culto. O que o corpo precisa? O corpo precisa, primeiramente, de alimento. Não fique só desse alimento. Mas graças a Deus que tem esse alimento. Sabe, quarta-feira é um culto como aquele que nos promove, né? O que nos levanta. O culto de quarta-feira é um culto que nos promove, ou que nos levanta para chegar no domingo melhor. Quem gosta comigo, diga amém. Sabe, mas não fique só nisso, se alimente a cada dia. Porque o que o corpo precisa? O corpo precisa ser alimentado, porque se não alimentar o corpo morre. O corpo precisa ser limpo, porque se você não limpar o corpo morre. Havia um castigo na época de Paulo, que Paulo chega a falar assim: quem levará o corpo dessa morte? Que era, eles pegavam um defunto e amarravam num prisioneiro. Aí aquela carne de defunto ia apodrecendo junto, presa à carne do prisioneiro. Isso era um castigo para a morte, era uma pena de morte. Então aquela carne apodrecida ia destruindo o corpo do prisioneiro até que ele morresse da podridão de um corpo morto preso às suas costas. Você entende? Estou falando de mim, irmã? Amado, em nome de Jesus, precisamos nos livrar do corpo da morte, em nome de Jesus. Porque precisamos andar com liberdade em Cristo Jesus. Quando fala aqui, quando diz que o corpo precisa ser limpo, o corpo precisa ser limpo, eu quero dizer, amado, tira toda impureza, tira tudo aquilo que mata o corpo de Cristo, que tira a vida do corpo de Cristo. Quando Paulo fala, porque vocês não discerniram o corpo, porque vocês não cuidaram bem do corpo de Cristo. Precisamos ser alimentados, precisamos ser limpos, precisamos andar uns com os outros. Olha para o teu irmão do lado e fala assim: eu
não caminho sozinho. Eu preciso de você. Amado, o membro não anda sozinho. É como eu falar, mão, pega água. Mas vou precisar de quê? A sua mão aqui? Preciso de mais do quê? Todo o corpo. Das pernas para andar, para pegar água. Porque por mais que eu me ache tão especial, porque mais que eu me ache tão maravilhoso, eu não vou conseguir fazer nada sozinho. Eu só vou conseguir fazer se eu estiver ligado ao corpo. Se eu cortar o meu braço, ele morre. Amado, só somos corpo. Quem de repente está em casa ouvindo essa pregação, eu vou falar, amado, você só é corpo se você está ligado a ele. Você só é membro se você está ligado ao corpo. Se você não estiver ligado ao corpo, você não é membro do corpo de Cristo. Isso é básico. Se a gente não vem para a igreja, e a igreja é o corpo de Cristo. Se pega um crente lá do seu começo e fala, porque a igreja, o cara fala, que é isso? Igreja, não sei o que é isso, igreja, não sei o que é. Eles falavam que era o povo do caminho e o povo do corpo. Ser membro de um corpo de Cristo. É assim que eles tratavam. Aqui nós somos o corpo. Se você está distante do corpo, você não é membro, porque o membro só é membro quando está ligado ao corpo. Quando sai, não é mais membro. Por isso que não tem como, amado, tem que estar nesse lugar. Enquanto você estiver nesse lugar e ligado a esse lugar, você continua sendo membro do corpo. Mas quando você sai, você deixa de ser, porque se eu cortar minha mão, ela vai apodrecer. E ela não vai ser mais membro do meu corpo. Porque foi desligado do corpo. Precisamos estar nesse lugar. Mas eu estou... Mas precisamos estar nesse lugar. Conviver nesse lugar. Sabe, muitas vezes discordar, mas nos amar nesse lugar. Trabalharmos de forma diferente, porque muitas vezes trabalhamos e pensamos de forma diferente. Nós temos o mesmo ideal, o mesmo propósito, o mesmo caminho, o mesmo senso, o mesmo lugar para estar. Porque podemos dizer que somos corpo e não ajudamos. Ou não temos nem mesmo pensamento, não é corpo. E nesses dias, amado, Deus tem nos chamado, amado. Deus tem te chamado em nome de Jesus. Você alimentar o seu corpo. Se alimentar em Cristo Jesus. Deus tem te chamado para limpar a sua igreja em nome de Jesus. Deus tem nos chamado para estarmos juntos em nome de Jesus. Sabe qual era um dos maiores problemas da igreja de Coríntios? Era porque era quando eles estavam juntos. Que coisa horrorosa, né? Um dos maiores problemas que ele tinha era quando eles estavam juntos. Quando tinha comunhão, tinha um grande problema naquela igreja.
Aí Paulo chega a falar, vocês se acham muito espirituais, mas eu falo, vocês são carnais. Porque entre vocês há divisão. Há divisão de pensamento, cada um fala uma coisa. Eles tinham um problema de estar juntos. Creio que não há nesse lugar, amém, amados? Amém, amados? Estou falando aqui algo que eu creio que não tem nesse lugar. Mas isso é uma palavra para a gente refletir, para não ter nunca em nome de Jesus. Para não ter nunca em nome de Jesus. Precisamos sair desse lugar nessa noite com o nosso coração sedento em querer, em anelar. A igreja, a Bíblia fala que Jesus fala assim na sua oração sacerdotal: Pai, eu oro para que eles sejam um. Pai, a minha oração é essa, para que eles sejam um, para que o mundo creia que tu me enviaste. Sabe quando nós vamos começar a conquistar esse mundo aí, conquistar esse bairro? Quem quer conquistar esse bairro para Jesus? Diga amém, amado. Quando nós formos um. Quando a gente for um de verdade, aí o mundo vai crer que o Senhor veio. Deu para entender o que eu estou falando de amém, amado? Sabe, igreja, corpo de Cristo, igreja do Senhor. Você, igreja do Senhor, diga amém. Igreja do Senhor, corpo de Cristo. Deus nos chamou para uma grande missão. Uma grande missão. E essa missão vai ser realizada verdadeiramente quando a gente começar a se importar com os outros membros. Quando a gente verdadeiramente discernir o corpo de Cristo. Eu discerni. Vou cuidar do meu irmão. Vou ajudar o meu irmão. Eu discerni o corpo de Cristo. Eu vou ver o que ele precisa. Vou ver o que ele necessita. Quando eu discernir o corpo de Cristo de verdade. Sabe, amado, precisamos viver esse evangelho em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé? Eu estou terminando já.